Graça e paz, irmãos. Mais um vídeo para que os irmãos possam crescer na palavra. No vídeo anterior nós falamos do tempo dos gentios. E aqui eu quero trazer a vocês, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, em todo ele, os discípulos, eles perguntam, e aqui o Messias fala da destruição do templo, do princípio de dores, de Jerusalém sendo sitiada, e também eles dizem, cairão ao fio da espada, Lucas 21, 24, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem, e Jerusalém será pisada. Também em Romanos, o apóstolo Shaul, fala em Romanos 11, 25. Ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Com esses dois textos aqui para referendar a nossa palavra, para que os irmãos possam entender por que eu falei do ano de 1948, porque é no ano de 1948, com o renascimento da nação de Israel, que então se completa a plenitude dos gentios. Nós dentro da igreja, eu estou na igreja desde criança, né? Nós ouvimos muitas vezes que a plenitude dos gentios era no tempo do fim e que seria a salvação, e quando a igreja fosse arrebatada, então ali acabaria o tempo dos gentios. E, irmãos, hoje, com mais maturidade, com conhecimento da palavra, nós podemos entender e lhes explicar que isso, conforme diz o profeta Isaías, lá no capítulo 66, quando ele diz, né, antes que estivesse de parto e deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes enviassem as dores, deu à luz a seus filhos. Aqui está, irmão, então, a profecia do profeta Isaías, Ishaial. Ele é usado pelo Eterno para mostrar que Israel renasceria num só dia no futuro. E quando isso acontecesse, então abriria a contagem do tempo do fim. E com isso terminaria também o tempo dos gentios. E o que está acontecendo, meus irmãos? Por que nós estamos vendo todo esse mundo caótico, todo esse mundo sendo preparado pelos senhores do mundo para a chegada do seu Messias, o Anticristo? Tudo isso, irmãos, é já profetizado em toda a palavra. Vocês vão aprender, eu lhes mostrarei. Tudo isso está dentro dos profetas. Por isso que o Messias, quando os discípulos lhes perguntam, lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 40, no versículo Lucas 24, irmãos, Lucas 24, versículo 44, ele diz, a seguir o Messias lhe diz, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Vocês entenderam isso? O Messias, o Salvador, nos deu
texto que nos abriria um entendimento para a palavra. Negligenciado por muito tempo, porque muitos se ativeram ao Novo Testamento, prenderam-se ao Novo Testamento, enquanto que o próprio Salvador diz: vá para a lei, leiam, aprendam a lei, aprendam os salmos, leiam os profetas. Então aqui o texto diz que quando ele falou isso, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Entenderam, irmãos? Lucas 24, 44. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Pronto, irmãos, está aqui a quebra do selo da palavra, conforme o profeta Isaías nos diz aqui. O profeta Isaías, ele está nos mostrando, no capítulo 29 de Isaías, do profeta Isaías, no versículo 11, diz assim: toda visão já se tornou como palavra de um livro selado, e que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. Vocês entenderam, irmãos, que toda essa revelação era para o tempo do fim. Muitas escolas teológicas, muitos entendimentos teológicos buscaram entender um livro que estava selado. Como, pastor? Aqui em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. No versículo 9, ele continua dizendo: e ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Entenderam, meus queridos? Quem fez escola pré, pós, fizeram por entendimento pessoal, porque o livro estava selado. Só há um entendimento, o entendimento do tempo do fim. E o fim chegou. Não vá nessas propagandas de tecnologias avançadas para o ano 2000 e tanto, 2000 e tanto, 2000 e tanto. Não vá nisso. Porque nós chegamos no tempo do fim. Vocês estão entendendo? Por isso que em Daniel 8,14, o anjo diz para ele que se cumpririam 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14. Por favor. O anjo disse para ele que o templo seria purificado. Irmãos, e a contagem é: o Império Romano, com um pequeno chifre, se levanta em 280 para enfrentar o Império Grego. De 280, antes do Messias, antes do Salvador, até 2020, completaram-se 2.300 tardes e manhãs. Entendam, 280 anos da investida de Roma contra a Grécia no ano 280, ao ano 2020, dá-se
a soma de 2.300 tardes e manhãs. E o templo seria purificado. Ele está falando da igreja de pedra? Não. Ele está falando dos templos construídos por mão de homens? Não. Ele está falando que o arrebatamento, que o Eterno nos purificaria e Ele nos levaria para Ele. Estão entendendo? Que 2020 se cumpre as 2.300 tardes e manhãs? Está aqui, irmãos, mas as pessoas não querem ler. Venha ler comigo. Venha aprender comigo. Eu vou lhe mostrar. E a sua visão vai se abrir poderosamente. Acompanhe esse vídeo. Acompanhe o próximo vídeo e você vai aprender muitas coisas. Que o Eterno vos abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Curta esse vídeo. Compartilhe ele com outros para que essa mensagem chegue não só a você, mas a outros. A paz a todos.